Por que os agricultores estão reclamando, trancando estradas, parando produção? O que está acontecendo? Qual é a principal reclamação por lá? Olha, eu acho que a principal reclamação tem a ver com a legislação ambiental europeia, extremamente rígida, né? Então eles têm algumas regras que foram impostas sobre os agricultores de redução do uso de adubos nitrogenados por conta de emissões de gases de efeito estufa, redução do uso de pesticidas, a colocação de 4% das áreas das propriedades em pousio ou em recuperação florestal. Então, quer dizer, tudo isso aumentou o custo de produção, dificultou a atividade agrícola e aí, finalmente, o que foi a gota d'água para esses problemas, para esses protestos, foi o aumento do custo do diesel, também por conta da questão das emissões, por ser um combustível fóssil. Então, existe todo um protesto acontecendo por causa de custo e por causa de legislação ambiental muito rígida. E aí, obviamente, a primeira coisa que eles fazem é ir para a rua e sabe, trancar estradas e tal. Por enquanto, ainda existe algum apoio popular a isso, mas na hora que começar a faltar comida, né, o apoio vai embora, né? Então, é uma situação bastante complicada e, obviamente, eles têm mais um aspecto muito importante, é que eles não querem acesso de outros países à Europa, né? A França é muito protecionista e eles estão reclamando do acordo UE-Mercosul, são contra o acordo, não querem fazer, o que para nós é muito ruim. Com esse protesto, o senhor diria, professor, que o acordo União Europeia-Mercosul subiu no telhado, para usar uma expressão bem popular de quando uma coisa está ameaçada de não se concretizar? Olha, eu vou além, eu acho que esse acordo já estava morto, porque ele começou nos anos 2000, né, com muito entusiasmo, numa época que nós estávamos também negociando a área de livre comércio das Américas e o acordo da Organização Mundial de Comércio, mas ao longo desses 20 anos ele só foi andando para trás. No governo Bolsonaro deu-se lá um sinal que ele seria fechado, não foi. Agora já no governo Lula também não foi fechado e com esses protestos eu acho que ele vai ser enterrado de vez. A França já declarou que não quer o acordo, né? Foi o que o Macron disse. Então, sem a França não vai ter acordo. Aliás, só para vocês entenderem a dimensão dessa questão, a União Europeia ela foi criada em 1957 e a condição da França para se integrar com a Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo naquela época era a existência de uma política agrícola comum protecionista para os franceses. Então, já no começo da União Europeia, nos anos 50, nasceu a política agrícola comum da Europa, que é a política mais protecionista do mundo. Então, com esses protestos, vai ser muito difícil que esse acordo seja fechado, porque ele ainda tem que ser ratificado pelos parlamentos de todos os países europeus. E não vai ser pela França e talvez outros países também não. Então, eu acho que realmente isso enterra de vez esse acordo depois de 20 anos que ele está aí em cima da mesa. Professor Marcos Janck, um prazer falar com o senhor. Eu tive o privilégio de ser aluna do professor Marcos Janck no curso do INSPER, justamente sobre o agronegócio. E eu queria que o senhor falasse em relação aos possíveis efeitos, né, dessa mobilização para o Brasil, que é essa potência agrícola mundial. O senhor ouviu algumas entrevistas suas falando sobre um aumento desse protecionismo europeu que já existe, né, em relação aos produtos agrícolas. De que forma isso pode impactar o agronegócio brasileiro? Bom, Gisele, eu acho que o primeiro ponto é esse do fim do acordo UE-Mercosul, que havia grande esperança que esse fosse o primeiro grande acordo que nós faríamos, né? E ele não vai ser concluído, na minha opinião. Agora tem um fator muito importante, é que hoje o nosso maior cliente é a China, né? Ela compra 40% do que a gente exporta, né? O nosso segundo maior cliente no mundo do agronegócio brasileiro é a União Europeia, né? E a União Europeia ela responde hoje por 16%, 17%, são 25 bilhões de dólares em receitas por ano, principalmente em soja, farelo de soja principalmente, carnes, alguma coisa de açúcar, né? Alguma coisa de café, suco de laranja. Então, é um mercado muito importante para a gente. Nós somos o maior fornecedor da União Europeia
em termos de importações europeias. Tá? Nós somos maiores do que os Estados Unidos. Nós estamos exportando 25 bi por ano, bi de dólar, tá? Bilhões de dólares por ano para a Europa, e os americanos exportam 20 bilhões de dólares. Então, realmente, talvez a coisa que seja mais preocupante seria que aumentasse o protecionismo europeu. Eu não acredito que ele aumentará pelo lado das tarifas de importação ou de cotas, nada disso, porque isso é muito regulamentado e é uma questão europeia, da União Europeia e tal. Mas o que a gente tem visto é o aumento do protecionismo chamado de não tarifário, né? Que são barreiras técnicas, barreiras sanitárias e cada vez mais barreiras ambientais, né? Você sabe que há uma legislação europeia que foi assinada no ano passado e que entra em vigor em 2025, que estabelece que a Europa não vai comprar produtos que tenham qualquer rastro de desmatamento, né? Então, por exemplo, a carne bovina, né? Se o bezerro foi criado numa fazenda que foi desmatada, a União Europeia não vai querer a carne desse bezerro, desse boi, quando ele for abatido, né? Então, eu acho que com esses protestos pode haver um recrudescimento das barreiras não tarifárias e isso dificultaria ainda mais o nosso acesso à Europa, que já é complicado hoje, que já tem muita tarifa, já tem cota, já tem barreiras técnicas e já tem barreiras sanitárias. Então, me parece que essa seria a maior preocupação, ou seja, é piorar a nossa situação de acesso, mesmo sem ter o acordo UE-Mercosul. Agora, o que o Brasil pode fazer para evitar isso? Porque, sim, a gente sabe que primeiro que o rastreamento é super importante, né? Mas como o senhor mesmo aponta, essa possibilidade de ser usado como um pretexto. Entendo quando realmente assim o bicho foi criado lá numa área de desmatamento, mas há a possibilidade de ser usado só como pretexto? Olha, a legislação europeia já está em vigor, quer dizer, ela não é para o Brasil, ela é para o mundo todo, né? No ano passado eles aprovaram o que se chama do EU, né? Deforestation Regulation, e EUDR, né, em inglês, que pega essencialmente 15 commodities, dentre elas soja, milho, trigo e também a parte de carnes, né? E para esses produtos, qualquer país do mundo que for exportar para a Europa tem que mostrar a rastreabilidade completa. E eles não aceitam nem desmatamento legal, certo? Então é muito complicado, nós já estávamos reclamando disso, eles quiseram botar no acordo UE-Mercosul uma carta paralela, né, onde a gente teria sanções se não cumprisse essas coisas todas. Então já estava bastante complicado e eu temo que piore ainda mais a questão com a Europa. A Europa tem sido extremamente rígida nisso e com esses protestos acontecendo, você vê que ontem mesmo teve lá um protesto em Bruxelas contra o acordo UE-Mercosul pelos agricultores, né? Então, eu acho que a reação vai ser mais protecionismo. O que a gente pode fazer, né? Eu acho que a gente precisa, primeiro, é claro que muitos agricultores acham que é bacana isso que está sendo feito pelos agricultores franceses, mas um dos maiores prejudicados desse movimento é o próprio Brasil, né? Então, acho que em vez de aplaudir isso, a gente tem que tomar cuidado para isso não acabar afetando o nosso acesso à Europa, que é tão importante, né? E aí fazer negociações, não deixar ir para os órgãos internacionais reguladores, caso eles imponham medidas que tenham uma conotação apenas protecionista, não científica, ou seja, o próprio uso de legislação anti-desmatamento por um país sobre outro país, hoje não é um assunto pacificado na Organização Mundial de Comércio, né? Existe muita gente querendo questionar isso. Então, a gente pode questionar nas instâncias internacionais, ainda que elas são muito pouco efetivas, a gente pode negociar diretamente. A Europa tem outros interesses aqui no Mercosul, então, obviamente, se eles fizerem qualquer coisa específica contra o Mercosul e o Brasil, a gente pode fazer negociações em cima disso, né? Mas eu diria que é uma situação muito complicada. Eu mesmo que acompanho a Europa, eu fiz a minha tese lá de mestrado nos anos 80 sobre a política agrícola comum na França e eu nunca vi um movimento tão forte como esse que está acontecendo hoje.